Ó, então 7,2 a altura. Essa é a largura, tá? Só que, apesar desse dente ele não ter aquela inclinação da coroa, né? A coroa não é oblíqua, a gente também vai fazer a marcação palatina em extremidades opostas do bloco. Então a gente, aqui na vestibular, a gente joga um pouquinho para um lado, oposta do bloco. Faz a marcação da largura. Opa. Aí liga os pontos aqui na oclusal, né, na parte superior do bloco. Então ele vai ficar oblíquo também, tá? Aí o próximo passo é recortar de forma paralela, altura e largura, deixando o bloco oblíquo. Então o recorte do bloco. Então, no recorte sim, porque ele tem a vestibular um pouquinho mais alta, mas ele não tem aquela inclinação total da coroa. Tanto que quando você observa a vestibular em relação à palatina, o dente é convergente para a palatina. E o primeiro superior não acontece isso, tá? Então agora recorta, ó. Pelas medidas dá para perceber que ele vai ficar bem menor, né? Aqui não dá. Não consigo. Só que eu tenho que... Essa cera aqui, ela quebra fácil. Então se eu não... Quer uma minha, professora? Não, Marcos, obrigada. Eu vou... É que aquela cera boa lá, aquele lote bom, já era. Agora essa daqui é a mesma que vocês estão fazendo, que é aquela que quebra. Professora, vou falar uma coisa, sabe, esse meu faquinho, você fala, mas a senhora acha que ele está melhorando? Que coisa. O Martins tá gravando o rosto da professora. Em vez de gravar a mão. Ó. Com altura e largura, tá? Aí no terceiro passo, marcar a largura da proximal, 11,5. Então ele é bem largo também, ó. Então aqui na proximal, 11,5. É nesse espaço aqui que eu tenho que fazer o desenho. Então esse desenho, a gente tem que definir posição da bossa vestibular e posição da bossa palatina, tá? Então aqui na vestibular a bossa é na cervical, aqui na palatina a bossa é no terço médio. Ó. Deu pra ver? Dá pra ver o desenho? Então, o quarto passo, recortar o bloco de forma paralela no formato do desenho da proximal. Então, aqui a palatina. Faz o recorte paralelo.
Então a face palatina ela é bem redondinha, né? Então a bossa fica bem no terço médio. Agora vestibular. Essa é a palatina? Essa é vestibular. Ó. Bossa bem aqui na cervical, faço vestibular. Bossa no terço médio, faço palatina, tá? Então eu já posso marcar as faces para não confundir mais, né? Então aqui eu marco vestibular, palatina. As proximais, mesial e distal já dá pra gente definir por quê? Em função da inclinação, né? Então, mesma coisa no primeiro molar superior, então a inclinação ela é de mesial para distal. Então, essa inclinação aqui já define os lados. Então, aqui vai ser mesial e aqui vai ser a distal. Então, fazendo essa marcação facilita, a gente acaba não se perdendo, tá? Então, é importante para vocês marcarem todas as faces para não confundir a sequência aqui dos passos. Aí o quinto passo ele diz assim: desenhar no terço oclusal da face vestibular as cúspides vestibulares de forma proporcional. Então eu venho aqui na vestibular, vou desenhar as cúspides no terço oclusal. Então eu tenho que definir qual é o terço oclusal. Então a gente divide aqui a coroa em 3 terços, né, para saber a altura da oclusal. Então tem que desenhar de forma proporcional essas duas cúspides, né? Então a cúspide mais paramesial, que é a cúspide mesovestibular, ela é um pouco maior que a cúspide disto-vestibular, tá? Então essa marcação aqui ela facilita por isso, ó. Só dá uma olhadinha aqui a gente já sabe mesial e distal, proporção das duas cúspides. Então aqui, ó, na vestibular a gente define mais ou menos a proporção das duas cúspides, tá? Para mesial ela vai ser maior. Então dentro do terço oclusal eu faço o desenho da cúspide. E a disto vestibular ela é um pouquinho menor. Ó. Aí o sexto passo, desenhar no terço oclusal da face palatina as cúspides palatinas de forma proporcional. Então esse dente aqui, a gente vai estar fazendo um tetracuspidado, tá? A gente vai fazer um dente com 4 cúspides, a versão de 4 cúspides. Então eu venho aqui na palatina, divido também 3 terços, né? Esse aqui é o oclusal. Então eu vou estar fazendo de forma proporcional as duas cúspides. Como ele é um dente tetracuspidado, então com 4 cúspides, né? Aqui na palatina 2 cúspides, sendo que a disto-palatina ela é bem menor que a mesio-palatina, tá? Bem menor mesmo. Então a gente define aqui a proporção das duas cúspides. Ó, mesio-palatina, olha como ela é grandona. E a disto-palatina bem pequenininha. Então a proporção fica assim. Aí o sétimo passo, recortar apenas as vertentes externas das cúspides vestibulares. Então volto aqui na vestibular e vou recortar só as vertentes externas, tá? Então eu venho aqui, ó, do meio do bloquinho até a vestibular, recorto essa vertente. Do meio do bloquinho até a vestibular, recorto essa vertente.
Aí no próximo passo, o oitavo, recortar apenas as vertentes externas das cúspides palatina. Então agora eu vou na palatina, do meio do bloquinho até a palatina, recorta a vertente. E aqui também. Esse recorte aqui é fundamental para dar a proporção correta das cúspides, tá? Então aqui ficou uma emenda, né? Então eu venho aqui e acerto o recorte das proximais. Aí o nono passo, marcar a largura da cervical na face vestibular, 6,7, distância média distal, e ligar as bossas proximais à medida marcada na cervical. Então, venho aqui na vestibular, 6,7. Então, marco aqui na vestibular. E ligo os pontos de contato a essa marcação. Aonde termina o recorte aqui da vertente externa, é o ponto de contato, tá? Então, eu marco daqui até a largura da cervical. Do outro lado, a mesma coisa. Aí, o 10º passo, recortar a cervical de forma paralela. Então, a mesma quantidade que eu tiro aqui por vestibular, eu vou tirar também por palatina, tá? Se quiser, pode fazer essa marcação também por palatina, para facilitar o recorte e não recortar demais. Então, eu posso fazer o seguinte, eu recorto aqui a vestibular, recorto aqui a palatina, e depois acerto aqui o recorte para ficar paralelo. Do outro lado a mesma coisa.